Abertura Larsen. Ideias gerais. B3 é conhecida como abertura Larsen, que foi popularizada pelo grande mestre norueguês Bent Larsen, mas já era jogada há muitos anos. A ideia é interessante. O bispo entra na diagonal B2 H8, exercendo a forte pressão central, e na ala do rei, caso as negras roquem para a ala do rei, é uma boa ideia de ataque. As linhas ainda não são totalmente estudadas, mas já tem alguns planos formados e algumas variantes teóricas, mas ainda as possibilidades são muito flexíveis para ambos os lados, podendo levar a outros sistemas de outras aberturas. Uma forma muito comum de combater esse plano é com a E5, já buscando fechar a diagonal. Bispo B2, cavalo C6. A partida que vamos seguir é Goldstein e Boris Avrukh, 2008. O Avrukh é conhecido por um grande conhecimento teórico, e provavelmente o Goldstein estava tentando evitar as linhas principais das aberturas, que é uma coisa muito comum na Larsen. O jogador joga mais para evitar entrar na decoreba do seu adversário. Depois de E3, em uma partida do Julian Hodgson, seguiu D6, bispo B5, cavalo de G7, cavalo E2, A6, bispo toma C6, cavalo toma C6, D4. O plano branco sempre é tentar ativar o bispo de B2. E toma D4, cavalo toma D4, cavalo E5, roque, bispo E7, F4, mais uma vez tentando liberar a diagonal, cavalo G4, dama F3, D5, cavalo C3, cavalo F6, F5, interessante, bloqueando o bispo C8, roque, torre de AD1, torre E8, rei H1, bispo F8, cavalo de D2, dama E7, cavalo toma D5, cavalo toma D5, dama toma D5, dama toma E3, cavalo G3. Apesar do material equilibrado, as negras ficaram na posição passiva e tiveram dificuldades para empatar em Hodgson e Rosenthal, Alemanha, 1998. A vantagem das negras é o par de bispos, mas tiveram muito trabalho para empatar em 52 lances, graças ao par de bispos. Cavalo F6, que o Avrukh seguiu, bispo B5, bispo D6, interessante lance também, apesar de prender o bispo, é um lance teórico. Goldstein entrou na linha que o Avrukh conhecia. Cavalo A3, agora um lance difícil, só quem conhece a linha jogaria. Cavalo A5, é o lance principal teórico dessa linha. Lembrando que, como a Larsen é menos jogada, poucos jogadores conhecem a teoria a fundo, mas o Avrukh jogou o melhor lance aí. Agora, em outra partida do Hodgson contra o Spielman, já foi jogado cavalo F3. E depois de A6, bispo E2, dama E7, cavalo B1, o cavalo estava preso, né? Roque, C4, B6, cavalo C3, bispo B7, roque, torre de F8, D3, bispo A3, dama C1, bispo toma B2, o Spielman matou o bispo da Larsen, acordaram empate em Hodgson e Spielman, 1998. Depois de bispo E2, liberando a casa para o cavalo de A3, A6, C4, roque, cavalo C2, torre E8, e agora a melhor opção era cavalo F3. O Goldstein jogou um lance muito arriscado, D4, achando que não teria problemas com o rei no centro, mas depois de E toma D4 ainda poderia tomar de bispo, ficando na posição inferior mais jogável,
Ele jogou E toma D4. Segurança do rei é um dos objetivos da abertura. B5, excelente ideia do Avrukh para ativar o cavalo que estava preso lá em A5. Cavalo E3, B toma C4, B toma C4. Bispo B4, cheque. Rei F1. E agora as brancas têm muitos problemas. O rei perdeu o roque, a torre de H1 vai custar entrar em jogo. Depois de... Pera, eu voltei um pouquinho. D5, C5. Aqui torre B8 era bem interessante, colocando mais a torre em jogo. Cavalo C4. Cavalo toma C4, D toma C4. Tinha que jogar bispo toma C4, mas a posição não está boa. Tentou um dama A4 aqui. Torre B8, a dama ficou fora de jogo. Bispo toma C4. Cavalo E4. A posição das negras é muito superior, enquanto que as peças brancas estão muito presas ainda. Cavalo F3. Bispo G4. A atividade das negras é muito boa para o controle do centro da casa E4. Torre D1. E agora, depois de bispo toma F3, G toma F3, cavalo D2, cheque, as negras ganham material, porque se tirar o rei do cheque para G2, vão levar dama G5 e vão levar mate ou perder muito material. Por isso as brancas abandonaram.